Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que vocês todos estão em pé, pega a sua Bíblia, livro do profeta Ageu. Abra comigo, por favor. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que Deus coloca no meu coração. Quero compartilhar com os irmãos. Desde já eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, não é mesmo? Há pouco caiu uma chuva, mas graças a Deus os irmãos vieram. O culto só pode acontecer se os irmãos vierem, né? Aprendemos a semana passada que a igreja somos nós, né? Se não vier ninguém, o templo fica aqui à deriva, né? Ou seja, sem utilidade, não é mesmo? Mas se vier uma pessoa, duas pessoas, que seja, a Bíblia diz que Jesus está no meio deles, então o culto já acontece, né? Não é a quantidade. É claro, é óbvio que a gente deseja muito que os irmãos reúnam, que a igreja reúna, que os irmãos venham para nós ouvir a palavra, confraternizarmos, estarmos juntos como igreja. Isso é um desejo, acredito, de todos nós. Mas sabemos que muitos talvez não puderam chegar aqui com razões, às vezes com motivos, né? Meu filho mesmo está em casa, está operado, operou hoje pela manhã. Paulo Júnior fez uma cirurgia e como a mamãe é muito coruja, e não quis deixar ele sozinho e ficou. E assim a gente pensa que existe alguns irmãos que também por razões, por motivos justos, às vezes não puderam chegar aqui. Mas que bom que os irmãos vieram, os irmãos estão aqui. Irmãos, vamos ler, Deus nos deu esta palavra, Ageu capítulo 1 e capítulo 2. Nós vamos ler todos os dois capítulos. Me acompanhe, por favor. Tá ok? Diz assim, capítulo 1, acharam? Eu fiz aqui um comentário, porque eu sei que é difícil achar o livro de Ageu, para dar tempo que os irmãos encontram. Tá? Ageu, capítulo 1, diz assim: no ano 2º do rei Dário, ou Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deva ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para mim, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxertes para a casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vinha seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu
o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Capítulo 2. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. E ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Pergunta agora ao sacerdote acerca da lei, dizendo: se alguém leva a carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam: não. E disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará esse imundo? E o sacerdote respondendo dizia: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, e desde este dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor,
e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amados? Podeis assentar. Deus abençoe. Acabamos de ler um livro todo da Bíblia, né? Lemos um livro da Bíblia. Um livro pequeno. Esse profeta é tido como um profeta menor, exatamente devido à sua mensagem, apenas 2 capítulos. Irmão, mas o profeta Ageu, a gente aprende muito com ele, já começando pela mensagem, uma mensagem curta, mas uma mensagem poderosa. Então, não significa que a mensagem boa é aquela que é extensa, longa, né? Com muita bagagem, muito conhecimento. A gente já começa aprendendo com esse profeta. Mas Deus nos colocou uma palavra em meu coração e eu comecei a escrever algumas páginas, rabiscar algumas páginas. Ainda ontem, quando estávamos aqui, nós começamos a escrever alguma coisa e eu fiz questão de estar meditando um pouquinho sobre esses 2 capítulos do profeta Ageu. E o tema que eu quero abordar com os irmãos é exatamente este que está aí no telão. Quando o povo perde a noção dos valores sagrados. Isso é muito sério. É muito sério mesmo. Quando o povo perde o valor, a noção dos valores sagrados. Então, continue com a sua Bíblia aberta. Nós não vamos sair daqui. Nós vamos ficar aqui dentro desses 2 capítulos e eu vou compartilhar com os irmãos, porque é o meu papel nesta noite, daquilo que, enquanto estávamos aqui ontem estudando a palavra, Deus colocou no nosso coração para estar falando aos irmãos. A palavra de Deus, ela fala de uma forma bem clara, bem nítida, a respeito das dificuldades que nós temos como seres humanos, de entender e de compreender os propósitos de Deus. É verdade ou não é? Nós temos muitas dificuldades. Às vezes, por várias razões, por vários motivos, meus amados, minha amada irmã e irmão que me ouve, nós temos uma dificuldade tremenda de conhecer, de entender o propósito de Deus. A gente tenta, com a ajuda, é claro, é imprescindível a ajuda do Espírito Santo de Deus, neste particular, porque Ele é o nosso mestre por excelência, por isso que nós devemos estar vivendo constantemente na dependência dEle, e sendo bastante sensível ao Espírito de Deus para a gente compreender o propósito de Deus nas nossas vidas. Vem na minha mente um versículo bíblico que talvez você conhece, quando a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 1, versículo 3, o profeta Isaías diz assim: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Interessante. Olha o que diz o profeta, o meu povo não me... O próprio Deus dizendo, né? O boi conhece o seu possuidor, quer dizer, o seu dono. O animal, amados, conhece o seu dono. A jumenta, diz o profeta, conhece também o seu dono e a sua manjedoura, onde que ele se alimenta. Mas o Senhor diz, o meu povo não me entende. Então, isso é fato. É verdade que nós temos uma dificuldade muito grande, até mesmo devido à nossa natureza pecaminosa, né? Enfim, num mundo pecaminoso do qual estamos nele, essa mente humana nossa, ela é muito pequena. Imagine, amados, mente humana que é falha para entender uma mente que não é falha, que é divina. É um pecador tentando entender aquele que é santo. É aquele que é falível, que somos nós, entender o que é infalível. Começamos por aí. Realmente, temos sim dificuldade de compreender, de entender, repito, os propósitos de Deus nas nossas vidas. Mas nesta noite, eu quero contar, e eu já orei aqui nesta noite a Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus, que Ele abra nossa mente, que nos ajude a compreender o propósito dEle, ajuda-nos a entender o plano dEle nas nossas vidas, querido, porque Deus tem um plano nas nossas vidas, Deus tem projeto nas nossas vidas, nós não fomos chamados, escolhidos a revelia, ou seja, né, sem um propósito, é tanto que Deus
Na sua palavra, através do seu Espírito, Ele diz: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E lá Ele já revela um dos seus propósitos: para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então Deus nos chamou para um propósito específico. Deus tem uma chamada específica para cada um de nós. E o livro do profeta Ageu, como eu disse quando eu estava estudando, eu pude perceber aqui algum desses propósitos de Deus nas nossas vidas. Olha, amados, é um livro pequeno, se brincar, um dos menores, talvez um menor livro da Bíblia, mas que traz algo significativo para nós nos dias que estamos vivendo. Presta atenção. Perder a noção da importância dos valores, como é o tema que nós tivemos a audácia de colocar, perder esta importância dos valores tem consequências terríveis. E aqui eu vejo um povo que perdeu a noção dos valores de Deus. Observe, ali estava um povo sofrendo, por isso que eu fiz questão de ler os 2 capítulos. Aqui se encontra um povo que estava sofrendo, porque estavam sem a bênção de Deus. O que eles faziam, nada do que eles faziam prosperava, nada do que eles plantavam, mas a Bíblia diz que colhiam poucos. Recebiam salários, mas recebia como que fosse num saco furado. Ou seja, tudo o que eles faziam, tudo o que eles realizavam, né? Não havia a bênção de Deus, não havia a prosperidade de Deus. E isso tinha um motivo, tinha uma causa. Isso não era à toa, tinha um motivo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite então. Olha, acompanhe comigo se você ainda está com a Bíblia aberta. Vamos começar pelo versículo 4. Primeiro ponto, negligência das coisas sagradas. O versículo 4 diz assim: e para vós... para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Olha, o próprio Deus perguntando: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, em casas estucadas, enquanto a minha casa ficará destruída, enquanto a minha casa ficará deserta? Queridos, havia por parte de algumas pessoas, aqui nesta história bíblica, na época do profeta Ageu, que o zelo deles era para algo particular, algo pessoal. Suas casas estavam bem edificadas, mas a casa de Deus, que era o sagrado, por isso que quando eu li este versículo, foi aonde Deus me deu este tema. O sagrado, que era a casa de Deus, estava abandonada, estava sendo destruído. Aquilo que era santo, que era o santuário, o lugar da habitação de Deus, da morada de Deus, estava sendo destruído, estava deserto, estava abandonado. Aí Deus disse: é hora, é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída. Aí Deus então pergunta, faz essa pergunta, e obviamente, quando é feita a pergunta, é necessário que venha a resposta. Mas deixa eu trazer isso para a nossa atualidade hoje. Hoje em dia, amados, sabe o que a gente percebe? Hoje em dia a gente percebe que as pessoas arrumam tempo para muitas coisas. As pessoas conseguem arrumar tempo para aquilo que lhe chama a atenção, para aquilo que lhe interessa, mas não consegue arrumar tempo para as coisas de Deus. Vocês já observaram, querido? Me ajude nesta noite no raciocínio, o quanto que nós somos bons em desculpa para deixar as coisas de Deus em segundo plano, quando dá, quando pode. Vocês já perceberam isso? É interessante que aquilo que nos chama a atenção, aquilo que nos interessa, amados, não existe dia, não existe hora. Uma bruta de uma terça-feira pode se tornar um domingo para você quando você tem interesse. Mas quando não tem, a terça-feira não vai passar de uma terça-feira cansativa, início de semana e pesada.
Mas quando há interesse, uma quarta-feira, uma quinta-feira, bem no meio de uma semana, pode ser o melhor dia e o melhor momento, e por que não dizer, um domingo. Por que eu falo domingo? Porque domingo geralmente, mas você já viu que a expectativa de domingo é o melhor almoço no domingo, é o momento do passeio, é o momento de visitar o parente, é o momento também de estar na igreja. Domingo, para muitos, é o dia, né? E quando chega na segunda, ai Deus. Mas é porque muitas das vezes nós, entra nisso aqui que eu estou dizendo, que muitas das vezes, queridos amados, nós não temos muito, vamos assim dizer, o que fazer. Aliás, fazer a gente tem, a gente não prioriza, a gente não coloca o foco, nós não procuramos colocar o nosso interesse naquilo que vai ser realizado naquele dia. Em outras palavras, nós arrumamos desculpa para deixar os planos de Deus em segundo plano, porque nós somos bons em desculpas. A verdade é essa. Em criar situações, em criar impedimentos, nós somos bons nichos. E eu vejo aqui Deus usando o profeta Ageu dizendo, olha, diga ao povo, é tempo deles ficarem na casa deles estucados, enquanto a minha casa está destruída, está deserta? Será que eles não estão priorizando mais as coisas pessoais deles? Essa é a mensagem de Deus aqui para nós, hoje. Por isso que essa mensagem tão curta, mas ela é tão atual, porque nunca vivemos dias onde nós corremos tanto, mas tanto, atrás dos nossos interesses particulares, e deixamos as de Deus em segundo plano, quando der e quando pode. Esta é a verdade. Esta é a verdade. E enquanto a palavra de Deus nos exorta nesta noite. Agora, olha o versículo 6. Quais são as consequências desastrosas? Versículo 6 diz assim, semeais muito e recolheis pouco. Amados, esse versículo 6 é complemento do 4. Aí Deus responde, já que vocês estão correndo atrás do que é particular de vocês, e não estão priorizando e não estão dando importância às minhas coisas, então olha o que está acontecendo com vocês. Olha o que diz, semeais muito e recolheis pouco. Quer dizer, é o mesmo que Deus está dizendo que vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se e não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocar numa bolsa, num saco furado. Olha o ponto que Deus chega a dizer, olha, sim, vocês estão correndo atrás do que é pessoal de vocês, então por essa razão vou mostrar a consequência que isso traz. A consequência é que vocês têm plantado, mas vocês têm colhido pouco. Em outras palavras, o mesmo que Deus estava dizendo, olha, se você estivesse fazendo o inverso, priorizando a minha casa, priorizando a minha obra, o meu reino, com certeza vocês estariam colhendo com muita mais abundância. E não estaria colhendo pouco, melhor dizendo. Vocês estariam colhendo com abundância. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Amados, vamos perceber aqui, a gente percebe o quanto que a vida desse povo estava sem graça, pois tudo era anormal para eles. E a vida ela se torna sem graça, sem sentido. Por isso que hoje há um índice muito grande de depressão, de pessoas angustiadas, decepcionadas, frustradas, corre tanto, peleja tanto, planta tanto, mas colhe muito, principalmente neste mundo hoje competitivo do qual estamos nele, que enquanto muitas das vezes em sua volta tem pessoas que às vezes nem crente é, como diz o Salmo 73, mais próspero do que você, tem casa, tem salário, tem não sei mais o que, e você às vezes que é conhecedor da verdade, da palavra de Deus, tem corrido, tem plantado tanto, mas não tem colhido o suficiente. Vocês já perceberam que existe uma insatisfação muito grande na vida de muitas pessoas, inclusive muitos crentes, amados? A gente percebe isso, insatisfeito com ele mesmo, insatisfeito com a igreja, insatisfeito com o pastor, insatisfeito com o ministério de louvor, insatisfeito com o irmão, insatisfeito lá no emprego, insatisfeito com a mãe, insatisfeito com o pai. Há uma insatisfação generalizada. As pessoas
não consegue se satisfazer com nada. O que é isso? O profeta Ageu está respondendo. Está aqui, bem claro, para quem quiser ver. Porque tem procurado, tem plantado, mas tem esquecido da prioridade. Prioridade, como diz Mateus 6,33, o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Amados, se as coisas não vão bem, se as coisas às vezes não estão saindo da maneira que deveria, a gente tem que repensar: ei, o que eu tenho feito para Deus? O que eu tenho feito para o reino de Deus? Não é simplesmente, me entenda por favor, vir a uma igreja, assentar num banco duro, ficar 1 hora ouvindo. Não é simplesmente você também participar de algum ministério da igreja. Aqui em casa, amados, isso aqui é muito mais falando da nossa casa espiritual do que do templo em si. Quando é que o Senhor diz: a minha casa, vocês sabem que nós somos templo, morada do Espírito Santo. E quantas vezes nós temos deixado essa morada, esse templo que é a casa de Deus e do Espírito Santo de Deus, ser destruído. Nós não temos preocupado com essa morada. Nós não temos preocupado com este templo aqui, com esta casa que somos nós. Temos deixado que várias coisas aconteçam para destruir. E aonde, amados, a gente colhe consequências desastrosas com relação a isso. O versículo, ainda no mesmo tema, o versículo 9, até o versículo 11, mostra que tudo isso era consequência do pecado de negligenciar as coisas principais, como já disse. E Jesus, repito mais uma vez, ele dizendo aos seus servos, ele ensina os seus discípulos a buscarem o seu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas demais coisas? Está no capítulo 6 de Mateus. Aquilo que os gentios procuram, que é o comer, o vestir, né? Jesus disse: olha, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se vocês buscarem primeiro, se vocês priorizarem primeiro o meu reino. Observe, amados, que Jesus fala do reino. Jesus, quando ele fala do reino, ele está falando de um governo, de uma autoridade. É deixar Jesus ser governo na nossa vida, governar as nossas vidas. Buscar o reino de Deus é exatamente entregar o comando das nossas vidas ao domínio do Senhor, ao controle do Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, queridos e amados irmãos, consequências desastrosas vêm quando nós não priorizamos o reino de Deus e deixamos a casa de Deus deserta, a casa de Deus sendo destruídas. E como que a gente destrói a casa de Deus? Exatamente desvalorizando este santuário, que é o santuário do Espírito Santo de Deus, não cuidando dele, não buscando sempre na palavra de Deus, né, o cuidado que precisamos ter com este santuário, que a palavra de Deus nos ensina com relação a isso. Versículo 8, oportunidade de reparação. Olha, Deus dá uma oportunidade para o povo reparar essa situação. Versículo 8 diz assim: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Deus é um Deus de segunda oportunidade, meu irmão. Olha só, Deus vendo aquela situação, era como que Ele estivesse dizendo: olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês reparar esta situação desastrosa. Eu vou dar uma oportunidade para vocês. Suba ao monte, traga madeira e construa o templo para que eu me alegre e eu seja glorificado nele, diz o Senhor dos Exércitos. O que eles deveriam fazer? Subir ao monte. Primeira coisa, só isso aqui dá uma mensagem: subir ao monte. Eles que tinham que subir o monte. Segundo, trazer madeira. E terceiro, edificar a casa do Senhor, para que Deus fosse glorificado naquela casa. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está dizendo? A casa aqui somos nós, queridos. A casa aqui somos nós. Deus está falando para mim e para você: suba ao monte. Suba ao monte. Porque é lá no monte que Deus fala conosco.
é lá no cume do monte que Deus revela os mistérios dele. Mesmo que ele exija de nós um sacrifício que nos custe, como ele exigiu de Abraão, o seu filho. Mas vai chegar o momento que ele entra com providência, porque ele é um Deus que provê, é um Deus, o Deus proverá, o Jeová Jireh, é aquele que provê aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Então, primeiro, suba ao monte, edifique a minha casa, construa a minha casa para que o meu nome seja glorificado. Sabe por que Deus estava pedindo, amado? Como uma determinação, nem tanto um pedido, que ele estava mostrando ao povo que se eles subissem ao monte, edificassem uma casa para Deus, o nome do Senhor ia ser glorificado. Sabe por quê? Porque as nações vizinhas estavam observando que o povo de Judá estava em uma situação deplorável e o nome do Senhor estava sendo colocado à prova. O nome do Senhor estava em descrédito. Aí, que Deus é o Deus deles? Que eles plantam, mas colhe pouco. Recebe, mas recebe em saco furado. Que Deus é este, desse povo? Então Deus disse, olha, busque primeiro a edificação da minha casa, para que eu tenha uma habitação, para que o meu nome seja glorificado. Em outras palavras, era o mesmo que Deus dizendo, para que a minha palavra não caia por terra, para que o meu nome não seja zombado pelas nações vizinhas, mas que as nações vizinhas vejam que eu sou Deus e que eu deva ser adorado em primeiro lugar. Era isso que Deus estava dizendo. O que eles deveriam fazer então era subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa do Senhor, e para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que o nome do Senhor não fosse zombado pelos vizinhos da nação de Israel. Uma certa feita, eu não anotei isso, mas vem na minha mente agora, na carta de Paulo aos Efésios, uma certa feita o Senhor Jesus, usado pelo apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz o seguinte, que os efésios deveriam lembrar-se, mais ou menos assim, lembrar de onde eles haviam caído e eles deveriam se arrepender e voltar às práticas do primeiro amor. Tanto João escreveu isso na igreja de Éfeso e Paulo também exorta muitos crentes de Éfeso com relação a isso, porque eles haviam abandonado, eles haviam deixado a primeira caridade, o primeiro amor. E por várias situações que ocorreram. E nós não somos diferentes hoje, queridos. Não somos. Vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, como diz a palavra de Deus. Onde os homens têm sido amantes de si mesmos, como diz a palavra, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, traidores, obstinados, tendo aparência de piedade, disse o apóstolo, mas negando a eficácia dela, tendo aparência, só aparência, mas nega a eficácia. Aí Paulo diz assim, destes afasta-te. E ele dá exemplo de dois homens, lá no mesmo texto de Jambres, que foram duas pessoas, Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. E lá no livro de Êxodo a gente descobre a história, quando esses dois resistiram a Moisés, resistiram à autoridade de Moisés como homem de Deus. E hoje existe um espírito de rebeldia muito grande, vocês sabiam disso? Que resistam à autoridade que Deus constitui, não só nas igrejas, mas no mundo como um todo. São dias difíceis que nós estamos vivendo, dias trabalhosos que nós estamos vivendo. Aí Paulo já nos alertando com relação a isto, exatamente para que nós estivéssemos atentos com relação a isso, e lembremos sempre de que nós temos que voltar à primeira prática, ou seja, a prática do primeiro amor, melhor dizendo, voltar ao primeiro amor, e não deixar que o amor se esfrie, meu amado. Se você percebe que o seu amor está se esfriando, olha só, um momento então de você fazer uma análise à luz da palavra de Deus. Por que não leia Ageu capítulo 1 e capítulo 2? Medite sobre essa passagem. Porque quando eu estava meditando sobre isso ontem, eu confesso aos irmãos que eu orei a Deus ali, para Deus, antes de eu ministrar essa palavra, eu quero que ela seja ministrada na minha vida. Como está o meu grau de comprometimento com o Senhor? Não é o meu grau com o ministério de Vila Nova, não é o meu grau com a Assembleia de Deus, é o meu grau de comprometimento com o Senhor, com a sua palavra.
Porque às vezes a gente compromete sim com a organização, nós compromete sim com as determinações, até mesmo as exigências e as cobranças. Mas Deus conhece o coração, querido. Deus conhece o coração. Quando a gente lê Mateus capítulo 5, até eu já ensinei aqui sobre as bem-aventuranças. Tanto o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como conhecido, que a gente já teve a oportunidade de ensinar aqui. Quando a Bíblia diz que nós devemos jejuar, né? Quando a Bíblia ensina ali que nós devemos jejuar, nós devemos contribuir, nós devemos orar, a Bíblia nos ensina ali tudo isso. Interessante, que é bem claro o texto, que a Bíblia diz assim: quando forem orar, feche a porta do seu quarto e ore em secreto. Amados, o que Deus está dizendo ali? O que o Senhor Jesus está falando ali? Está falando o seguinte: olha, o importante não é você orar em público, o importante é você orar em secreto, porque Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que passa lá, qual é a intenção sua, em cima daquela oração, qual é a motivação, qual é a motivação da sua contribuição, qual é a motivação do seu jejum, qual é a motivação daquilo que você faz para Ele. Deus conhece o nosso coração, e é isso que pesa diante de Deus, é isso que importa para Deus, e graças a Deus que Ele conhece os nossos corações. Então tudo que a gente for fazer, tudo que você for realizar, meu querido, para o reino de Deus, lembre disso, Deus conhece se eu estou fazendo realmente com o meu coração. Me parece que foi na última terça, eu não me lembro, eu disse aqui tudo que a gente for fazer, eu falei um pouco sobre isso. A gente tem que fazer com o coração, muito mais com o coração, porque Deus não está preocupado com a quantidade de serviço que eu presto, mas Deus está preocupado sim com a qualidade do serviço que eu estou prestando. Se eu estou prestando de coração mesmo, com a minha alma, sem esperar em troco, pagamento, salário, aqui nesta terra. Pelo contrário, ainda hoje eu orei a Ele aqui, eu falei: Deus, eu te sirvo pelo que o Senhor é. Eu não sirvo o Senhor pelo que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu já fiz isso. Na minha religiosidade, alguns anos atrás, eu já fiz isso. Eu servi a Deus interessado naquilo que Ele podia me dar, naquilo que eu poderia fazer, de tanto ouvir de falar de bênção, mas eu descobri que mesmo eu não alcançando a bênção que tanto eu desejo aqui, mas Ele continua sendo Deus, e como Ele é Deus, eu tenho que continuar servindo a Ele, porque eu não tenho outra alternativa. Como disse Pedro: para onde irei, Senhor? Para onde vou fugir? Só Tu tens palavras de vida eterna. Não tem escapatória. Ou é Ele, ou não é. Pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz. Ele faz. Ele é Deus, mas Ele é livre, e Ele faz coisas tremendas, maravilhosas. Mas isso não é motivação, amados. Não deva ser tão somente única motivação para segui-lo, para servir a Ele. É o que está acontecendo com multidões aí fora. Vão atrás da bênção, atrás do milagre. Tão somente, mas não vão para comprometer com este Deus, o dono da bênção, o dono do milagre. Vamos, que o tempo passa, né? Quero caminhar. Versículo 12. Assumindo uma postura correta. Versículo 12 diz assim: Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. Que maravilha! O seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Que maravilha quando o povo ouve a voz do profeta, ouve a voz de Deus, ouve a voz daquele que Deus colocou como líder, como sacerdote, como profeta. E a Bíblia diz que um temor tomou conta do povo. Claro, diante dessas advertências divinas aqui, a gente percebe que Zorobabel, que a Bíblia diz aqui, Josué e o povo, tomaram uma consciência que havia uma necessidade de cumprir com todo o propósito que Deus havia lhe determinado.
Então houve essa consciência. Reconheceram eles que a palavra de Deus estava vindo por intermédio do profeta Ageu, e logo então sentiram o temor nos corações e se dispuseram a obedecer e fazer aquilo que Deus estava determinando. Que Deus ache em mim, que Deus ache em nós nesta noite um coração disposto a obedecer, disposto a cumprir com os propósitos de Deus. Para isso a gente tem que conhecê-los, os propósitos de Deus. E você tem aí na sua mão a bússola, a Bíblia Sagrada. Aqui está todo o propósito de Deus para a nossa vida. Todas as respostas que nós precisamos, necessitamos, diante das nossas indagações. Aqui a gente percebe, queridos e amados irmãos, na Bíblia Sagrada, que é, sem dúvida alguma, a vontade de Deus revelada para as nossas vidas. Então, se você quer viver o propósito de Deus, cumprir com os propósitos de Deus, assumir uma posição correta diante daquilo que Deus estabelece na sua palavra, então procure a viver, procure praticar aquilo que a palavra de Deus ensina e determina. Não deixamos ser levados pelos nossos sentimentos, pelo aquilo que a gente acha, pelo aquilo que a gente pensa que é certo. Não, eu penso que é assim. Tem outros que falam assim, não, eu acho que não é assim não, tem que ser assim. Nosso meio está cheio disso. Não, eu penso, certo, a Bíblia está dizendo, mas eu penso assim. Irmão, então a palavra não é absoluta. Porque a partir do momento que a Bíblia ela é absoluta na minha vida, não tem questionamento. Não tem questionamento. Esse negócio, não, esse versículo aqui não é bem assim. Eu acho que é assim. Esse negócio de achismo, certo? Essa teoria de achismo, ela não vem de Deus. Porque a palavra de Deus não tem questionamento, amados. Não tem o meio termo. Ou obedece ou não obedece. Ou acredita ou não acredita. Não existe isso. Imagine se o povo aqui vier, Ageu, tá bom, mas, Ageu, essa profecia sua não é bem assim não. Nós estamos cuidando do que é nosso, da nossa casa. Olha, Ageu, não é bem assim. Não, a Bíblia diz que eles, um temor de Deus, tomou conta do povo, que eles obedeceram aquilo que o profeta de Deus estava dizendo. Será que, amados, não falta isso nas nossas vidas, nos dias que estamos vivendo? E muito. Às vezes nós não paramos para observar esse detalhe com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é absoluta. A Bíblia não é um livro que contém verdade. A Bíblia, ela é a verdade. Ela é a verdade. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Porque senão, amados, estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Eu repito, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. É a verdade de Deus. Último versículo para mim concluir caminhando para a conclusão. Penúltimo. Último e vou passar para a conclusão. Versículo 14, nós lemos o 12. Agora, olha o que diz o verso 14. Diz assim, do capítulo 1. Diz assim: E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E vieram, trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Olha, queridos, eles uniram, eu vejo aqui como fosse um mutirão, né? Eles se uniram, e a Bíblia diz que eles trabalharam para a edificação da casa de Deus. Deixa eu dizer aqui aos irmãos, em cima deste versículo, o seguinte: não basta ter boa vontade, ou até mesmo reconhecer o que precisa de ser feito, mas é necessário que se coloque à disposição nas mãos de Deus para fazer o que precisa de ser feito. Deus, e nesta noite eu acredito que Deus ele está, através do seu Espírito, sondando o meu, quem sabe o seu coração nesta noite,
e querendo descobrir o seguinte: olha, eu sei que você sabe o que precisa de ser feito no meu reino, na minha casa. Eu sei que você sabe o que precisa de ser reparado, de ser consertado. Mas não basta, querido amados, termos o reconhecimento do que precisa de ser feito. O que Deus espera é que nós nos coloquemos nas mãos dEle, para que de fato Ele use as nossas vidas para aquilo que aquilo que necessita de ser feito, que seja feito. Que Deus encontre em nós, porque eu vejo aqui que Deus levantou, Deus suscitou no coração do governador, que era Zorobabel, um desejo, e também levantou o sacerdote, né, o profeta do Senhor, para unir o povo, para que eles realizassem uma grande obra, que era a edificação do templo, que era a edificação da casa do Senhor. Tanto no capítulo 2, no verso 3, para nós não ficar sem usar o capítulo 2, que nós lemos, diz assim: quem há entre vós que tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a verdes agora, não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? Olha o que o profeta diz ao povo. Ou seja, a gente observa aqui, Deus fala aqui a respeito de como a obra estava destruída e inferiorizada em relação ao que já havia sido. Deus diz aqui: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Por isso que logo mais adiante a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Então, quando, amados, nós realmente nos dispusemos, ou nos coloquemos, né, nos unimos para realizar aquilo que Deus determina nas nossas vidas, sem dúvida alguma, Deus, Ele provê os meios, os mecanismos, Deus usa situações, meios, enfim, exatamente, repito, para que o nome dEle seja glorificado e para que a glória dEle seja manifestada nesta casa que é a nossa vida, e a glória da segunda casa é muito maior do que da primeira. Então eu quero concluir dizendo o seguinte aos irmãos. Em Atos, eu vou concluir com essa passagem. Se você quiser me acompanhar, Atos 17, essa eu não anotei, mas vem na minha mente. Atos 17, versículo de número 29, capítulo 17, verso 29. É um texto um pouco extenso, mas vou ler do 29 ao 31. Diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, olha só, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que a justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Deixa eu resumir isso aqui. Deus aqui ele está declarando algo fundamental, algo de muita importância para cada um de nós. Aqui a gente percebe o seguinte: Deus aqui dando prova de que, no verso 31 diz assim, ressuscitando dos mortos. A gente percebe aqui Deus dando uma prova de que o seu Filho Jesus ressuscitou dentre os mortos com um propósito. E qual foi o propósito? Exatamente o propósito para que nós, eu e você, hoje pudéssemos ter sido escapado, livre da destruição, livre da condenação, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos ainda na nossa ignorância, nós estaríamos ainda na nossa velha maneira de viver. Mas se Jesus ressuscitou, logo a nossa fé não é em vão.
porque Ele está vivo e é mediante a ressurreição dEle, né, que hoje nós podemos ter a certeza de que alcançamos o perdão da parte de Deus, alcançamos a libertação. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você deve decidir, meu querido e amado irmão. Eu concluo com esta frase: a decisão é sua, a decisão é minha, a decisão é nossa, a dar às coisas de Deus valor ou a desprezá-las. Quando eu dou valor àquilo que Jesus fez por mim na cruz, eu estou pronto a pagar o preço que for, a renunciar, sim, a rejeitar tudo aquilo que me impede ou tudo aquilo que vem para me afastar daquilo que Deus estabelece para mim na sua palavra. Então você deve decidir que valor você dar às coisas de Deus, mas é Ele que julga os nossos corações. Deus conhece e sabe muito bem o valor que nós temos dado àquilo que é sagrado, àquilo que é santo. E vem na minha mente uma passagem bíblica que você conhece muito bem, de Daniel. Lembra a inversão de valores ali, quando Belsassar pegou os vasos sagrados da casa de Deus e começou numa festa de orgia, e uma festa profana, uma festa onde havia as meretrizes, e ele começou a beber vinho nos vasos sagrados de Deus, junto com aquelas mulheres, junto com seus convidados. Sabe por que Deus manifestou ao rei, e escrevendo aquelas escritas na parede do palácio, mostrando ao rei que o seu reinado chegara ao fim? Porque ele foi pesado na balança e em falta ele foi encontrado exatamente porque ele pegou os vasos sagrados de Deus. Ele pegou o santo e misturou com o profano. Isto é muito sério. Muito sério. Quando a gente pega o que é santo e mistura com o profano. E tem muitas pessoas hoje que, lamentavelmente, amados, até mesmo muitos irmãos, crentes, que têm feito uma mistura do santo com o profano, e que isso tem causado náusea em Deus, e que isso tem sido causa de destruição na vida dele ou dela, que assim faz. Tomemos cuidado, o que é santo, e o santo não mistura com o profano. Pelo contrário, Deus é santo, e nele não há pecado, e Ele não aceita o pecado. Deus ama o pecador? Ama. Deus ama o transgressor? Ama. Mas Ele não ama o pecado, a prática do pecado, a transgressão Ele não ama. Então nós não devemos misturar o santo com o profano. Está vindo uma onda muito forte sobre o mundo, e sobre o Brasil também, chamada ecumenismo. Ecumenismo para mim não é nada mais do que misturar o santo com o profano. O santo não se mistura com o profano. Não tem como o evangelho comungar com o evangelho espírita. Não tem como o verdadeiro evangelho comungar com o evangelho de Allan Kardec. Não tem como o evangelho de Jesus comungar com outros evangelhos que estão sendo pregados no mundo. Não existe ecumenismo à luz da Bíblia. Ou é ou não é. O que eu acho lindo na Bíblia é que não existe meio termos. Ou você é crente ou você não é. Ah, eu sou um quase crente. Não existe isso. Eu sou um quase crente. Não existe isso. Acho que eu já falei aqui do rei Agripa, né? Quando o rei Agripa ouviu a pregação de Paulo, ele falou isso. Falou: Paulo, você quase me persuadiu a ser cristão. O rei falou isso para Paulo. A sua mensagem foi tão poderosa que você quase me convenceu, você quase me fez um cristão. Então esse negócio de quase vai levar muita gente para o inferno. Quase crente. Quase. Que você, sou um quase crente, estou indo na igreja, sou um quase crente. Decida logo, antes que Jesus venha. Decida logo de que lado você quer ficar. Dar valor aos valores de Deus ou desprezar os valores de Deus. Que Deus nos guarde, amados, que Deus nos
cubra com o manto da graça dele. Eu quero orar a Deus agora e quero convidar você a orar. Juntos vamos orar para que Deus nos guarde, para que Deus nos traga luz ao nosso entendimento e que nós não sejamos levados por ventos de doutrinas, por ensinamentos humanos. Lembra que a semana passada eu falei aqui de 2 inimigos da igreja que existe hoje, que é a doutrina de homens e doutrina de demônios. E a igreja, que somos nós, templo de Deus, esta casa que deva ser edificada para a glória de Deus, ela sofre esses ataques. Nós nunca ouvimos tantas doutrinas de homens e tantas doutrinas de demônios como nós temos visto nos últimos dias. A Bíblia diz que muitos sofrerão como os comichões nos seus ouvidos e não sofrerão mais a sã doutrina. E isso está acontecendo. Não sofrerão, não incomoda mais. Não incomoda mais. Há pouco, antes de eu vir para a igreja, eu comentava com a minha esposa. Em outro lugar aí, uma pessoa nos procurou e a gente ficou meio assim, com relação à vida dela, dessa pessoa. E ela relatou um fato, um pecado que aconteceu. E eu fiquei observando, caladinho, ouvindo, esperando ver o sentimento, sim, de que a pessoa está sentida pelo erro, pelo pecado cometido. Amados, está assim natural, como que fosse uma coisa normal. Isso nos preocupa tanto. Sabe por quê? Eu peço a Deus, Deus guarda o meu coração, porque a última coisa que eu quero é pecar contra o Senhor. Porque o pecado tem consequências. O pecado é um mal que destrói a alma. Amados, e as pessoas estão pecando assim como fosse normal. Não, normal. O que aconteceu com você, moça? Eu engravidei antes do casamento. Normal. Eu roubei. Normal. Eu fiz isso. Normal. Você não vê aquele sentimento de perdão, amados? Aquela tristeza, porque a Bíblia diz que o pecado causa tristeza. Mas é nos corações que ainda existe pelo menos um pouquinho de temor, porque os corações que já foram endurecidos pelo pecado, não sente mais não. É como aqui um pau duro. Duro. Você está entendendo o quanto que Deus a gente tem que orar e pedir a Deus. Por isso que eu quero orar com você agora, igreja do Senhor, para que Deus trabalhe em nossas vidas. E voltemos à palavra de Deus, voltemos ao primeiro amor. Voltemos ao primeiro amor. Que a primeira coisa, quando um verdadeiro crente ele peca, primeira coisa, amado, isso incomoda tanto, mas incomoda tanto. Logo o seu semblante já muda, cai o semblante, ele entristece a alma, enquanto ele não confessa, enquanto ele não vem consertar, enquanto ele não pede perdão a Deus, enquanto ele não conserta diante de Deus, ele não sente paz na alma. Ele não sente paz na alma. Agora, muitos estão levando aí. Estão deixando a coisa. Aí, quando às vezes chega a comentar, é aquilo que eu já disse. O que aconteceu, irmão? Estou com um problema aí, pastor. Qual o problema, irmão? Eu tenho um problema de pedofilia. Problema, irmão? É problema. Sou pedófilo. Isso é um problema, né, pastor? Não, irmão, isso é pecado. Pecado que leva para o inferno. Qual é o seu problema? Pastor, eu estou com um problema. Meu problema é que eu não aguento ver um rabo de saia, sabe, pastor? Esse negócio de rabo. E quando eu já vi, isso não é problema. Isso é pecado. Então, tratando o pecado como um problema. Está entendendo? Como um problema. Não é mais pecado. Sabe por quê? Quando não trata como problema, é fácil você transferir a culpa para o outro. Agora, quando é pecado, não. Você pecou. Aí você atrai a responsabilidade para você está entendendo? Quando eu peco, eu atraio a responsabilidade para mim. Aí eu pequei. Aí você tem que falar, eu pequei. Eu fui para o motel. Eu fiz isso, eu pequei. Agora quando você fala assim, não, eu estou com um problema, sabe, pastor? Eu não aguento, sabe? Na fé, eu já fui. Isso não é problema, irmão, isso é pecado. É pecado. E pecado, ele só sai pela boca. Confessando. Se não confessar, lá ele fica.
Você está entendendo? E a Bíblia ainda diz mais assim, que nós devemos confessar para Deus, está lá Tiago dizendo, para sermos perdoados e confessarmos uns para os outros para sermos sarados. Tem pessoas que acham que só precisa confessar para Deus. Ótimo, Deus perdoa. Mas enquanto não confessar uns para os outros, não vem a cura. A brecha fica aberta, a ferida fica lá. Perdoou, Deus perdoou, perdoou. Mas a ferida fica. Está lá em Tiago. Tiago diz isso. Confessamos os nossos pecados para Deus, para sermos perdoados. E uns para os outros, para sermos sarados. Só que muitas das vezes nós pregamos só, tem que confessar para Deus. Tem que confessar para Deus. Temos que confessar um para os outros também. Sabia? Temos que confessar um para os outros também. Se eu quero ser sarados daquela ferida, eu tenho que confessar uns para os outros. Então que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Vamos pôr de pé, por favor. Nosso horário já foi. Quero orar a Deus agora, agradecido a Deus por este momento. Que essa palavra possa achar guarida no seu e nos nossos corações. Porque antes de ministrá-la, eu ministrei ela para mim também. Antes de falar aos irmãos, eu falei a mim também. E eu quero orar a Deus agora. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por esta noite, porque o Senhor nos traz aqui para aprender do Senhor, aprender da Tua palavra, alimentar do Senhor. Deus, eu sou grato, Senhor, porque a Tua palavra, ela é real, ela é verdadeira. Ó Deus, e é a verdade que liberta nossas vidas. E eu quero pedir ao Senhor agora que Tu venha de encontro, Senhor, a cada necessidade, a cada uma das nossas vidas, porque eu sei que o Senhor conhece na íntegra, Pai, aquilo que passa na mente e nos nossos corações. E mediante a motivação, Senhor, que há nos nossos corações, é que eu oro a Ti agora e peço a Ti, Pai, ajuda-nos a viver aquilo que o Senhor estabelece, Senhor, na Sua palavra, aquilo que o Senhor, ó Deus, tem, Pai, como propósito, porque temos dificuldade de entender, de compreender o propósito do Senhor nas nossas vidas. Mas eu peço a ajuda do Senhor, a ajuda do Teu Espírito, Senhor, para que possamos estar cumprindo e que haja temor do Senhor nos nossos corações, que haja temor do Senhor nas nossas vidas, para não pecar contra o Senhor, ó Deus, para não fazer aquilo que entristece o Teu Espírito. Nos ajude, Senhor, nos cobre com Teu manto, nos cobre com Teu sangue, nos livra, Senhor, do pecado. Deus, nos guarde desta geração má, perversa, pecaminosa que estamos inseridos nela, aonde temos sido afrontados, desafiados, Senhor, dia a dia, e muitas das vezes, Senhor, temos sido engodados, atraídos, Senhor. Deus, mas nos ajude a edificar a nossa casa, nos ajude, Senhor, a edificar as nossas vidas na Tua palavra, a olhar para o Senhor, e não a priorizarmos, Senhor, tão somente, Senhor, os nossos interesses particulares, mas, ó Deus, priorizar aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor estabelece. Deus, eu renovo o meu compromisso contigo, eu renovo, Senhor, o meu compromisso com a Tua palavra, eu me coloco diante do Senhor agora como Teu servo, acima de tudo, Senhor, carente do perdão, carente da graça, carente da Sua misericórdia, carente do Senhor na minha vida. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela Tua igreja neste lugar, por cada um dos Teus filhos que aqui vieram, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dizer amém? Vamos, eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo. A cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.